Nós não podemos deixar de falar do padre Gilberto Maria de Fina, um padre que fundou a Fraternidade Salvistas, muito famosa no meio carismático. E eu confesso para vocês que eu não conhecia a história dele. E no Enge desse ano de 2022, os salvistas estavam entregando esse livrinho aqui, um breve relato da vida do padre Gilberto. E eu pensei comigo, eu vou ler esse livro, eu quero conhecer um pouco a história, porque tantas pessoas que eu admiro muito dentro da Fraternidade Salvistas, e eu gostaria muito de me aprofundar e entender, pelo menos nesse breve relato, quem foi o padre Gilberto. E eu confesso para vocês que quando eu li, só sentei e li todo esse relato aqui, muito bom. Eu vou deixar aqui o link, tá? Eu não sei se eu vou encontrar, mas eu vou deixar o link desse livro se você deseja adquirir também para conhecer um pouco mais sobre a história do padre Gilberto. E me chamou muito a atenção mesmo a história desse homem, desse padre que hoje é servo de Deus. E eu tenho certeza que os salvistas estão entregando esse breve relato justamente para divulgar a história desse padre, e o meu humilde canal aqui quer fazer esse papel também de divulgar a história desse homem com a minha ótica, o que eu senti, o que eu acho dele, o que o padre Gilberto representou para mim ao ler a história, Então eu gostaria muito de falar um pouco para vocês sobre quais foram os pontos mais marcantes da história do padre Gilberto que eu gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com mais alguém, se você entender que ele é relevante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês aqui é o momento em que, diz aqui no relato, na página 10, que ele foi diagnosticado com uma doença tida como fatal. Foi desenganado pelos médicos e enviado para casa. Entretanto, no dia de São João Maria Vianney, mesmo com muito sofrimento, celebrou a missa e foi agraciado com uma cura milagrosa. Isso aqui foi no ano de 1980, foi na década de 80. E olha que interessante, a grande ordem, a fraternidade com qual ele é famoso, só foi ser fundada lá na frente. Então Deus curou ele nesse momento, ele também fez outras curas mais atrás, mas Deus curou ele de maneira prodigiosa nesse momento. Tenho uma plena certeza que foi por uma promessa. Deus realmente queria fundar essa fraternidade, Deus realmente queria que essa fraternidade fosse divulgada hoje, então por isso ele cura o padre Gilberto. Então isso aqui me chamou muito a atenção, o fato dele ser curado de maneira prodigiosa e milagrosa antes dele fundar a ordem, antes dele fundar a fraternidade. Então isso já mostra o quanto Deus tinha um cuidado especial pelo padre Gilberto, e o quanto Deus queria que essa graça da fraternidade pudesse alcançar mais pessoas. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui no breve relato foi quando ele conheceu o movimento Renovação Carismática Católica. Diz assim: em 1980, através de seu amigo de infância e de seminário Dom Davi Picão, bispo de Santos, tomou conhecimento do movimento da Renovação Carismática Católica. Começou a estudar o tema e se encantar com os prodígios de conversões e milagres que ocorriam nos grupos de oração. Após ler o livro Jesus Está Vivo, de padre Emiliano Tardif, conheceu o grupo de oração Renascer em Cristo, liderado pela religiosa irmã Josefa. Então, esse momento também me marcou muito aqui na leitura desse breve relato, porque eu gostaria, quando eu peguei esse livrinho, justamente eu queria saber como foi que ele conheceu o movimento, o que fez ele se encantar pelo movimento. Então, disse que ele conheceu por meio do dom, do bispo, do movimento, começou a ler a respeito e começou a se encantar pelas graças, E eu tenho certeza que todo mundo que se aprofunda na leitura desse movimento, vai se aprofundando nos testemunhos que acontecem nesse movimento, vai se encantando também. Foi assim que aconteceu comigo, deve ter sido assim que aconteceu com você também. A gente se encanta com os milagres e prodígios que acontecem por meio do Espírito Santo, na qual é protagonizado pelo movimento. Então ele conheceu o movimento, leu o livro Jesus Está Vivo, do padre Emiliano Tardif, e começou a participar do grupo de oração Renascer em Cristo, Então ele começou a participar do grupo de oração. Então você imagina um padre, que conta aqui no começo que ele já era pároco, já tinha muita experiência como padre, já tinha sido curado, no primeiro ponto aqui, e nesse momento ele começa a participar do grupo de oração. Eu lembrei muito do cardeal Suenes, que mesmo sendo um cardeal,
vê o movimento espiritual acontecendo e decide receber a oração e participar ali daquele momento. Então o Padre Gilberto, ele tem esse insight de ver o que está acontecendo e falar assim, eu também quero participar, eu também quero viver esse momento, né? E viveu nesse momento com aquelas pessoas. Tenho certeza que foi fantástico ter um padre participando, né, do grupo de oração. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês sobre esse Renato foi quando ele fundou, então, a Ordem dos Salvistas, né? Foi no ano de 1992 a 93, já na sua velhice, aos 60, decidiu fundar o primeiro seminário carismático do mundo. Isso aqui me chamou demais a atenção. O primeiro seminário carismático do mundo. Então nós estamos falando de um seminário que é carismático, né? Então a gente sabe dos seminários, as dificuldades que muitos jovens que saem de grupo de oração, entram no seminário, às vezes abandonam o movimento, abandonam porque às vezes tem pessoas que criticam muito o movimento. E ali, nesse momento ele vê essa necessidade e fala assim, eu quero criar um seminário carismático, a pessoa precisa rezar, é um pré-requisito, né, para participar do seminário, é ser carismático. Então, nesse caso, é fantástico esse ponto, né? E aqui continua dizendo o seguinte, né, que prontamente se apoiou para fundar a Fraternidade Jesus Salvador na Diocese, que seria composta por padres, religiosos e leigos provenientes da renovação carismática católica. Aqui no texto fala que ele via essa necessidade, via que muitos jovens saíam do grupo de oração, às vezes se afastavam, então ele viu essa necessidade e falou assim, vou criar, né, uma ordem, uma fraternidade que possa abrigar religiosos, padres e leigos que são provenientes do movimento Renovação Carismática Católica. Então isso é fantástico. Isso para mim me deixa assim muito feliz em saber que existe uma ordem, existe uma fraternidade. Eu não sei se é ordem, tá, gente? Você que é da fraternidade salvista, se tá me ouvindo, eu não sei realmente, né, como é que chama e tudo mais. Me desculpe nesse sentido. Eu quero realmente, meu papel aqui é divulgar, né, o Padre Gilberto do meu jeito, do jeito que eu conheci, do jeito que eu sei, tá bom? Mas é muito lindo a história dele. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com a frase final aqui, né, do breve relato, que diz assim, no mínimo, devemos dar a Deus o máximo, né? A frase dele. No mínimo, nós devemos dar a Deus o máximo. Então, essa é a graça que Deus quer fazer conosco. Do nosso mínimo, nós temos que dar o máximo. No mínimo, eu tenho que dar o máximo para Deus, porque Ele já me dá tudo, Ele já morreu por mim, e morrendo por mim, eu não tenho que dar nada a mais do que isso, do que o meu máximo, do que o meu tudo para Ele. Que coisa maravilhosa, que maravilha poder conhecer essa história. Aos meus amigos e irmãos aí salvistas, muito obrigado por ter divulgado esse material. Se você é salvista, quer divulgar esse trabalho também, divulgue esse vídeo, né? Já se inscreve no canal também se você quer acompanhar outros materiais aqui do canal, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, ative a notificação e compartilhe esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.